Iniciação, um processo de autoconhecimento, sempre através do aprimoramento do caráter e da cultura. E buscando a verdade, é proibido negar o conhecimento da verdade. Por isso que quem realmente tiver aquele estado que na iniciação chama-se de Shubaisha, ou seja, aquele impulso interior que nos leva aos grandes questionamentos. De onde vim, o que aqui faço, para onde eu vou, o que é a vida, o que é a morte, o que é a verdade. Todo este impulso nos leva em busca do espiritual. E existe, dentro das regras iniciáticas, uma lei que proíbe exatamente não dar a verdade. De uma forma ou de outra, aquele que está buscando a verdade vai encontrá-la. Vai chegar um livro às suas mãos, alguém vai falar alguma coisa, vai ser convidado para uma palestra, vai despertar interesse por um determinado movimento, e neste vai para lá, vai para cá, ele vai entrando dentro da senda da iniciação, dentro da senda desta senda maravilhosa, que é a busca da verdade, a busca de Deus, porque de acordo com a máxima teosófica, não existe religião superior à verdade, porque verdade é Deus, é exatamente Deus. E nesse processo todo de busca da verdade, gradativamente a pessoa vai se iniciando. E ser iniciado é ser uma pessoa livre pensadora, livre de preconceitos e dogmas, porque preconceito não é conceito, é algo que antecede o conceito, é um pré-conceito, portanto não é verdade. Por isso que o preconceito não é aceito de nenhuma maneira dentro daquilo que a gente expõe. Outro processo é o livre pensador. Nós temos que pensar com a nossa cabeça e não com a cabeça dos outros, repetindo frases feitas. Nós temos que realmente formar pensamentos, formar estruturas lógicas em cima das observações, em cima do que nós captamos pelos 5 sentidos. E através desse processo nós vamos afinando a nossa alma, o nosso psicomental, e ele vai se tornando uma sede realmente efetiva da nossa evolução. Porque o corpo é apenas o sustentáculo físico de nossa evolução. A alma é a sede propriamente dita da nossa evolução, que é o nosso psicomental. E o espírito é realmente o objetivo de nossa evolução. E neste momento aqui no seu programa Mistérios Revelados, mas as grandes verdades às vezes chocam, elas são realmente diferentes, elas têm uma conceituação muito diferente também, muito diferenciada daquela que nós estamos acostumados a ouvir no dia a dia, através das religiões, das filosofias, das ciências e de todo conhecimento humano. Por isso, querido e querido ouvinte, você tem que tomar uma postura de uma escola de iniciação ao ouvir o nosso programa. É a seguinte a postura: você nunca deve aceitar nada, absolutamente nada do que nós falamos, porque se você aceitar o que nós falamos, você simplesmente está virando um crente em cima de verdades que são colocadas. Verdades estas que você pode entender de uma forma errônea. Ou seja, eu estou falando uma coisa e você está entendendo outra, e aceitando isto como verdade, você estará aceitando algo errado, algo errôneo. Então a postura dentro de uma escola de iniciação é não aceitar nada do que a gente fala nesse programa. Mas por outro lado, também, você nunca, nunca mesmo deve duvidar de nada do que nós falamos, por mais fantástico, por mais absurdo que se deixa transparecer num primeiro momento. Nunca duvide de nada. Simplesmente não aceite, simplesmente não duvide. Coloque este conhecimento dentro de você e saia em busca da verdade. Quando a verdade cair dentro de sua consciência, dentro do seu espaço de entendimento, então você vai ver que a verdade, quando se manifesta, automaticamente apaga a mentira. Não pode existir mentira junto com verdade simultaneamente. E a verdade se manifesta, aí sim você aceita aquilo que você aprendeu comigo. Se você seguir esta postura, realmente você vai poder ler qualquer livro que exista. Pode ler o livro de São Cipriano, livro de magia negra, livro mais diabólico que exista, livro mais santo, mais puro, mais excelso que exista. Nem o mal, nem o bem vai te influenciar. Você é que vai determinar a influência que você quer receber em cima daquilo que bater com verdade dentro do seu próprio conhecimento, dentro da sua própria consciência. E vale dizer que dentro de você existe
existe um mestre. Você, na realidade, o seu corpo é um templo vivo. É o templo maçônico que cada maçom tem que construir de si mesmo um templo. Um templo onde dentro deve se manifestar o Supremo Arquiteto do Universo. E o Supremo Arquiteto do Universo, ele se distribui na humanidade, que é uma unidade, daí vem o nome humanidade, uma unidade, através de mônadas, através de centelhas evolutivas, através de corpos causais, que é a sua verdadeira causa, a sua verdadeira essência, que imprime esta experiência de personalidade que você está vivendo. Ela vai se tornar harmonista e vai se tornar sincretista. Eclético porque nós não temos dogmas nenhum, nós apresentamos todas as linhas, temos esta liberdade. Então, aí a rádio é eclética, é sincretista porque o ouvinte também pode, em cima do que ele estiver ouvindo, fazer um sincretismo, fazer a tessitura dos conhecimentos e captar uma essência. E também ela é analogista, ou seja, o ouvinte pode procurar aquilo que é análogo, aquilo que é semelhante e fazer também todo um processo de analogia pessoal. E fazer então as conexões, as relações que existem em todos os conhecimentos. Vamos então responder. Eu não sei qual é a revista que você viu, o assunto que você viu. O que eu vou falar liga-se aos conhecimentos de uma escola de iniciação. Então, eu vou apenas correlacionar aquilo que você me falou em cima do que você leu pela tradição iniciática nos conhecimentos ocultos. Realmente nós temos outras dimensões suprassensíveis que são chamadas de mundos subterrâneos. Nós temos a Terra, que representa o nosso espaço consciencial. Acima da Terra nós temos os mundos exteriores. Envolvendo a Terra e interpenetrando a Terra, nós temos uma primeira dimensão exterior, chamada de mundo etérico, onde nós temos toda a matéria vital, que nós chamamos de Ki, que nós chamamos de Prana, que imprime a vida ao reino vegetal, ao animal e ao hominal. Envolvendo este etérico, que por sua vez envolve a Terra, nós temos uma outra dimensão chamada dimensão astral, suprassensível. É um outro mundo exterior. E o mundo astral envolve o mundo etérico, envolve o mundo físico, interpenetrando a todos. E é exatamente neste mundo astral que nós vamos quando temos a primeira morte física, e lá ficamos durante uma certa duração, vivenciando as experiências astrais como repetição daquilo que nós tivemos na Terra. Depois nós temos uma outra dimensão exterior, chamada de mundo mental, que envolve o mundo astral e interpenetra também o mundo astral. Ou seja, estas dimensões são como que cascas de cebola envolvendo a própria Terra. Numa primeira dimensão suprassensível, ou vital, ou etérico. Numa segunda dimensão suprassensível e muito mais suprassensível, o astral. E numa terceira dimensão mais suprassensível, o mental. Quando a gente morre, a gente larga o corpo físico na Terra, que ele é aproveitado, desmanchado, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E como nós tiramos os agregados que compõem o nosso corpo da Terra, quando nós morremos, temos a primeira morte física, nós jogamos para a Terra de volta aquilo que nós usamos para ser reprocessado, como a grande lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque isto vale em qualquer dimensão que eu vou falar agora. Depois nós temos o corpo, nós temos o mundo etérico que envolve e interpenetra o mundo físico. E quando nós morremos fisicamente na primeira morte, nós jogamos para fora também, descartamos o corpo etérico. E o corpo etérico também é totalmente desmanchado. E a matéria etérica volta para este mundo etérico, para essa dimensão etérica, para servir de matéria-prima para compor outros corpos etéricos, de plantas, de animais e de pessoas. Aí nós acordamos 3 dias depois que nós morremos no mundo astral, que é esta terceira dimensão exterior. E no mundo astral é um mundo onde a gente não evolui, é um mundo simplesmente que a gente evolui enquanto está vivo, mas quando a gente está morto e vai para esta dimensão, nós temos um período de duração onde nós fazemos acertos neste mundo entre aquilo que foi projetado como destino e aquilo que nós mudamos, ou seja, entre aquilo que nós projetamos como essência, como corpo causal, antes de nós nascermos, como destino, toda essa experiência, e depois aquilo que nós realizamos fisicamente, como resultado de nossos instintos, sentimentos e emoções. E a gente fica um certo tempo no astral, fazendo este acerto entre o que foi planejado e o que foi realizado em nossa vida. Depois a gente tem no astral uma segunda morte, chamada segunda morte astral, onde a gente descarta o nosso corpo astral, que gradativamente ele é desmanchado também.
E essa matéria astral que nós descartamos, ela vai ser reaproveitada para compor outros corpos astrais de entidades típicas do mundo astral, de corpos astrais de animais e corpos astrais de seres humanos. Aí a gente vai concessionalmente com o nosso corpo para o corpo mental, para a dimensão mental, que é a última das dimensões físicas. E na dimensão mental, nós ficamos também durante um certo tempo para realizarmos ajustes entre aquilo que foi planejado e aquilo que foi realizado. E depois de ficarmos uma certa duração no mundo mental, nós temos a terceira morte mental. E essa terceira morte mental, largando o corpo mental, nós vamos para a dimensão espiritual. E todos os registros estão no ponto Bindu, que por sua vez, através do nosso espírito, do nosso corpo causal, do nosso eu superior, da nossa mônada, imprime uma nova experiência de personalidade e a gente volta para a vida. Então, o nosso corpo mental descartado no plano mental, também ele é totalmente desmanchado. E ele é utilizado para formar outros corpos de entidades típicas do mundo mental e também de corpos mentais humanos. Porque só o ser humano tem esse corpo mental, além de entidades típicas do mundo mental. Animal não tem. Então, todo este processo, veja que grande lei que é a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isto vale no mundo físico, vale no mundo etérico, vale no mundo astral, vale no mundo mental. E quando nós temos essas três mortes e adentramos em consciência no mundo espiritual, esta consciência é o próprio ponto Bindu. E a nossa essência, o nosso corpo causal, que é o nosso espírito, imprime em cima dos registros no ponto Bindu uma nova personalidade a compor a matéria mental. Tudo que existe fisicamente, antes de existir, tem que ser pensado. Então o nosso corpo mental é o primeiro que começa a se formar no novo nascimento. Depois ele se compõe, ele é agregado da matéria astral, formando o corpo astral. Depois esses dois, mental e astral, que correspondem à alma, são agregados do vital. E depois o vital é agregado do físico. E aí nós nascemos. E toda a ideia que o espírito tem de uma nova personalidade começa com a primeira célula, com o óvulo de nossa mãe e o espermatozoide de nosso pai. Então aí nós temos toda uma ideia, todo um projeto, toda uma ideação espiritual, e aquilo que já existe como destino, eu falo tudo que existe fisicamente, vitalmente, ou etericamente, astralmente e mentalmente, já está planejado. E tudo isso então, partindo de uma primeira célula, pela duplicação celular, se divide em 2, se divide em 4, se divide em 8, 16, 32, e aquela ideia vai sendo plasmando, aquilo que já existe como ideia vai se transformando em realidade, e o ser humano vai sendo formado, e todo o destino, toda a vida que já existe como ideia, como destino no mundo espiritual, vai se plasmando fisicamente. Este é o processo dos mundos exteriores. Mas além desses mundos exteriores, que é importante a gente entender, porque senão, Augusto, o pessoal faz confusão, então existem além do mundo físico, mais 3 dimensões exteriores, que são a dimensão etérica, a dimensão astral e a dimensão mental. Para os mundos interiores, são mundos que estão abaixo da superfície da Terra. Nós temos uma primeira dimensão, que é um astral superior. Ele é chamado de mundo de Badagas. Badagas, então, é uma dimensão astral inferior. Abaixo da Terra é a primeira dimensão dos mundos interiores. Debaixo desta dimensão de Badagas, nós temos uma segunda casca, nós temos um segundo nível, chamado mundo de Duat, que é o mundo arquivo da evolução. Debaixo do mundo de Duat, nós temos uma terceira dimensão, chamada exatamente de Agartha. E abaixo de Agartha, formando uma esfera dentro da Terra, uma esfera escura, totalmente escura, nós temos Shambhala, que são as dimensões interiores. Da mesma maneira que nós temos as dimensões para fora, nós temos as dimensões para dentro, os mundos interiores. E vejam, o espírita, ele fala que quando a pessoa morre, existe evolução espiritual, não é isso? Ou seja, nós chamamos, existe uma confusão de espírito e alma. Para aquilo que o espírita chama de espírito, nós chamamos de alma. Isso não quer dizer que o espírita está errado, em absoluto. É uma questão de nomenclatura. Para nós, os teósofos e todas as linhas herméticas ocultistas, espírito é imaterial, alma é material, a alma é psicomental. Então os mortos que se manifestam são almas. Os contatos que a gente tem com as dimensões dos mortos são contatos com almas, não com espíritos. Então,
eu falei que nas dimensões exteriores, no mundo astral, quando a gente vai para lá, um ser humano comum, não existe evolução, mas existe todo um processo de compensação, de ajustes entre aquilo que foi planejado como destino e aquilo que o ser humano realizou em sua vivência real. E no mundo mental também não tem evolução. Tudo aquilo que nós, depois da morte, passamos nessa dimensão mental é apenas um ajuste, uma compensação daquilo que foi projetado e daquilo que foi realizado, não é? Daquilo que era o destino mental e aquilo que foi realizado mentalmente em nosso trabalho evolutivo. E este é o processo. Nós só evoluímos no mundo astral e no mundo mental enquanto nós estamos vivos. Mas o espiritismo está errado? Não, em absoluto. Existem essas outras dimensões evolutivas. O espírita fala que existem dimensões astrais onde as pessoas de luz, as pessoas que realmente têm uma consciência maior, vão e lá tem os hospitais, lá tem as escolas, a pessoa aprende. Existe isso? Lógico que existe. O espírita está perfeitamente correto. E vale lembrar que Allan Kardec, que criou toda a doutrina dos espíritos, cujo espiritismo ocidental nós usamos, não aquele norte-americano das duas irmãs, não é isso? Que todo espiritismo americano, ele não se baseia em Allan Kardec. É apenas o francês e o nosso aqui da América do Sul que se baseia no Allan Kardec. E todo este espiritismo, ele fala as grandes verdades. E vale dizer que Allan Kardec era um ser dessas dimensões que eu estou falando. Era um ser entendido em Badagas, em Duarte e em Agartha. Na realidade, ele não era um ser comum, ele era um ser especial. Era uma consciência ligada ao próprio Melquisedeque, ligada aos grandes mistérios do governo oculto do mundo, ligado aos mistérios de Shangri-La, que é exatamente outro nome de Agartha, a Manoá, não é? A cidade dos deuses, a cidade da luz eterna, porque em Agartha não tem noite, é um dia de 24 horas, e Allan Kardec é um ser, na realidade, abrindo o jogo agora, para o espiritismo, você que é espírita, ele é um ser agartino. Nós temos isto em revelações que são assinadas por MT, que é o próprio Melquisedeque, dizendo isto sobre Allan Kardec. Então ele teve uma missão de trazer ao mundo todo o interesse pelo espiritual. Continuar a falar para o Augusto sobre os mundos interiores. E nós falamos que da mesma maneira que existe, além da Terra, os mundos exteriores, que são o etérico, o astral e o mental, abaixo da Terra nós temos as dimensões suprassensíveis, chamadas de mundo de Badagas, debaixo de Badagas, mundo de Duarte, debaixo de Duarte, mundo de Agartha, e debaixo de Agartha, no centro da Terra, nós temos Shambhala, o mundo dos deuses, o mundo dos seres que ficam em sono paranixirpânico, que nós vamos explicar. Quando o espírita fala sobre as realidades da evolução, na realidade ele está falando com base nos conhecimentos de Allan Kardec. E Allan Kardec é um ser especial, uma consciência elevadíssima que se manifestou na face da Terra. Como nós sempre falamos, existem muitos maldizeres desta figura que é Allan Kardec. Na realidade, quando ele falava, através dos seus conhecimentos do mundo dos espíritos, que existia uma evolução no astral, ele estava falando desta evolução do mundo de Badagas, o mundo de luz, o mundo espetacular, o mundo mais evoluído do que o mundo da Terra. E ele falava também dos mundos onde tinham as bibliotecas, onde a gente estudava, onde realmente a gente podia aprender. Isto existe, são os mundos de Duarte. Ele falava do mundo dos deuses, das almas redimidas, que atingiram pelos seus esforços realmente todo um processo de espiritualização. O mundo dos espíritos de luz, que é exatamente o mundo de Agartha. A realidade do espiritismo, ela é voltada exatamente à introspecção, a este processo interior e à essência da Terra, as hierarquias espirituais que correspondem a estas 4 dimensões que eu falei. Mas, se nós entrarmos através de Badagas, Augusto, você leu através desse trabalho que existe uma civilização subterrânea. Realmente existe. Se você entrar concessionalmente em Badagas, você vai ver cidades, você vai ver seres, você vai ver povos, que eles vão existir no futuro, não agora, mas eles vão existir no futuro. Ou seja, é um mundo de ideação que vai ser plasmado, que vai ser colocado, podemos dizer, no jogo evolutivo em épocas futuras. Indo para Badagas, você aprende muito. É uma cidade realmente
realmente onde você tem o nosso futuro, o futuro da humanidade. Nós temos invenções, temos máquinas, temos equipamentos, temos cidades, temos civilizações, métodos de vida, processos sociais totalmente diferenciados destes que nós conhecemos. Esta é a realidade de Badagas. Agora, o ser humano comum não vai para Badagas. Quem vai para Badagas são seres que estão comprometidos com a humanidade através de um juramento, através de um compromisso real de ajudar ao próximo pelo altruísmo. Esta é a primeira categoria de seres. Isto valendo em qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer doutrina que a pessoa esteja seguindo, desde que ela esteja em comum com esses princípios que nós dizemos do mundo de Badagas, princípios estes concessionais, pessoas espiritualizadas, mesmo que elas sejam de qualquer religião, repito, elas podem entrar em Badagas. Mas discípulos que realmente têm o merecimento dentro de uma escola de iniciação adquirem gradativamente o direito de adentrar nesta realidade de Badagas. Mas na realidade, quem entra e sai de Badagas diretamente, nós temos os ciganos, o grande mistério dos ciganos. Podemos dizer que atrás existem, obviamente, falsos ciganos, existem derivações de ciganos, ciganos que se conspurcaram dentro do seu processo evolutivo, perderam a consciência, mas a essência dos ciganos liga-se ao mistério de Car de Cários, Car de Caraibas, Car, estas três letras, C-A-R, e os ciganos estão diretamente ligados a estas realidades de Badagas, ou seja, na face da terra como nômades, onde eles param, com certeza, um ser de Badagas, ou de Duarte, ou de Agartha vai ser colocado para acionar o processo evolutivo. Por isso que nós temos os mistérios de Cagliostro. Nós temos Cagliostro, que era um ser que foi colocado na face da terra. Nós temos os mistérios dos avataras, que nascem de si mesmos. Então, os ciganos estão ligados a todo esse processo, e também outros povos muito estranhos, porque os ciganos o são, ligados a esses mistérios desses mundos interiores. Essa é a dimensão de Badagas. Abaixo de Badagas, que são experiências que vão acontecer no futuro, é o mundo que plasma o nosso próprio futuro, é o mundo astral, e astral sempre liga-se ao futuro. Pessoas que vão diretamente para Badagas são, portanto, misturas de anjos com homens. Nós tivemos um saque contra o futuro numa época evolutiva que nós chamamos de época lemuriana, onde os anjos da quinta hierarquia de Vênus caíram no meio da humanidade, e parte desta hierarquia se misturou com a humanidade. E desta mistura nasceu o homem, não é? Misturado com o anjo, tendo um código genético diferente, e esta mistura foi colocada na humanidade para que estes seres, como verdadeiros líderes, como cientistas, como mestres da humanidade, porque eles têm um código genético diferente e podem absorver realmente um grau de conhecimento maior em relação ao ser humano comum, que não tem mistura angélica. Então quem vai para Badagas por direito são misturas de homens com anjos, são seres de hierarquias envolvidos com o processo evolutivo da humanidade. Abaixo de Badagas nós temos um outro mundo, que é um mundo mais fantástico ainda, é o mundo mental. Nesse mundo de Duarte, é o mundo arquivo da evolução. Entrando em Duarte, a gente tem todos os registros de tudo que aconteceu na face da Terra. Ou seja, quando a gente fala que houve uma época evolutiva chamada Adâmica, uma outra época chamada Hiperbórea, uma outra lemuriana, uma quarta chamada Atlântia, onde nós tínhamos os Vimanas, os discos voadores, eu estou falando de 53 milhões e 700 mil anos atrás, no apogeu da Atlântida. E eu estou falando de experiências de milhões de anos atrás, onde o homem já teve uma tecnologia muito maior do que a atual, porém diferente. Você realmente não deve aceitar isso que eu estou falando, mas não duvide. Coloque a sua consciência em Duarte e você vai ver então todos esses registros. Você vai ver todos estes efeitos ligados a todos estes, você vai ver todos os registros de tudo isto que nós falamos ligados aos conhecimentos da sabedoria iniciática das idades. Duarte é, portanto, o mundo arquivo da evolução. Tudo que aconteceu na face da Terra está registrado em Duarte. Então veja quanto que você pode aprender entrando em Duarte. E abaixo de Duarte nós temos o mundo realmente das hierarquias, que é o mundo de Agartha. De Agartha saíram muitos seres, como
como Pedro Álvares Cabral, assumindo corpos humanos, como todos os Manus, Moisés saiu de lá. Nós tivemos grandes seres, grandes políticos que saíram dessa dimensão de Agartha e assumiram cargos políticos na face da Terra. Nós podemos dizer que seres da consciência, como por exemplo, a gente pode falar só dos que já morreram, dos que estão vivos, isto é proibido falar. Mas nós já tivemos seres fantásticos ligados a esses mistérios superiores, como o nosso querido presidente que nós tivemos no Brasil, que foi Juscelino Kubitschek. Nós tivemos o grande Adhemar de Barros. Vocês podem até estranhar, mas Adhemar de Barros realmente é um ser de altíssima hierarquia. Nós tivemos Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. Nós tivemos muitos cientistas e muitos que a gente sempre fala que são seres na realidade agartinos. E estes seres nada mais são do que seres de uma alta hierarquia que se manifestam na face da Terra, saem dos mundos subterrâneos, mundos concessionais e entram na face da Terra exatamente para influenciar na própria humanidade. São seres de Agartha. Em Agartha, nós temos então todo o projeto da humanidade. E, na realidade, o fenômeno UFO, todo esse fenômeno ufológico, todos esses seres relacionados, que estão atrás desse fenômeno ufológico, eles estão relacionados a Agartha. Então, todo esse fenômeno que a gente tem, toda a plasmação da humanidade está em Agartha. Se nós quisermos saber como vai ser o homem daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 1 bilhão de anos, isso está em Agartha. Então Agartha é a sementeira de todas as experiências do ser humano. E Agartha representa exatamente aquilo que você falou de Shangri-La, não é, Augusto? Então nós temos Manoá, Shangri-La, terra de Prestes João. Muitas pessoas confundem Agartha com Shambhala. Na realidade, Agartha é esta dimensão. Se nós formos para Badagas, a gente tem mais ou menos a mesma condição da Terra, em termos de luz, noite. Se nós formos para Duarte, o dia é muito mais, ele tem uma dimensão maior do que a noite. Nós temos 18 horas de dia para 6 horas de noite. E se a gente for para Agartha, não tem noite, é só dia. E quem assistiu aquele filme Horizonte Perdido, que fala de Shangri-La, e você deve assistir Augusto para entender melhor todo esse questionamento, você vai ver que é um mundo diferente, onde a pessoa não envelhece, onde a pessoa se mantém, onde existe uma luz perene, onde existe uma juventude, onde tudo é perfeito. Isto é uma alegoria, através de um filme, de realidades iniciáticas ligadas a Agartha. E abaixo de Agartha nós temos Shambhala. Shambhala é negritude total, é escuridão total, porque a luz de Shambhala é o próprio Sol. E à medida que cada ser humano se iluminar, ele vai criar uma mancha no Sol. E quando toda a humanidade se iluminar, adquirir o padrão crístico, o Sol se apaga e Shambhala se acende. Quando isso acontecer, nós vamos ter a implosão e a explosão, o renascimento de mais um sistema evolutivo, que é o próximo sistema de Vênus, como a gente fala. Este é o processo de iluminação e é o grande segredo das escolas de iniciação. E os mundos interiores são, portanto, mundos de Badagas, mundos de Duarte, mundos de Agartha e Shambhala. Shambhala é o mundo de escuridão total, é o mundo de sono paranisherpânico, onde as hierarquias de Shambhala, na realidade, são as que sustentam o próprio Sol, são aqueles que nós entendemos como entidades solares. Então Shambhala é o próprio Sol, essa é a realidade. Dentro da Terra é escuridão, fora da Terra é o próprio Sol. E todos esses mistérios estão ligados a um tubo cósmico que atravessa a Terra e que atravessa Shambhala. E esse tubo cósmico é ligado aos grandes mistérios da Alfa Polaris, da Ursa Maior, aquela estrela que fica bem no topo, acima do Polo Norte, que é uma estrela chave, uma estrela misteriosa ligada aos grandes mistérios do universo. Que um dia nós vamos soltar esta revelação para todos vocês, para vocês entenderem como acende uma estrela, como se forma o sistema solar e como tudo isto se processa. É lógico que se nós fizermos um buraco aqui na Terra, um buraco grande, para tentarmos chegar a Badagas, nós não chegaremos nunca, porque debaixo da Terra o que tem? Quanto mais a gente aprofundar, vamos achar rochas, lençóis freáticos, e se aprofundar mais, vamos achar magma, que é a parte da Terra fundida, porque a Terra é um pedaço do Sol que está se esfriando. É aquilo que sai quando nós temos um vulcão, não é? Então nós temos fogo ainda dentro da Terra, que é o processo do fogo. Quando a gente, no entanto, entra nessas dimensões, consciencialmente, a gente vê verdadeiras cidades. Ou seja, eu estarei em Badagas exatamente com o meu corpo astral.
E não existe diferença do astral para o físico. O corpo astral é exatamente igual ao corpo físico. E a percepção que a gente tem é exatamente a percepção de um mundo físico, exatamente como o nosso. Só que é um mundo suprassensível e a nossa consciência vai estar naquela dimensão e naquela dimensão tudo é tão sólido como nós percebemos quando nós estamos na dimensão física. O mundo de Duarte, a mesma coisa. O mundo de Agartha é um mundo de luz. Se a gente for para Agartha, nós não vamos ver nada com a nossa consciência. Mas à medida que a gente adquire consciência espiritual, à medida que a gente se ilumina, aí eu começo a enxergar as realidades agartinas, as realidades que se ligam a esse estado consciencial que projeta o ser humano. E ligado também a todo esse mistério, como que a gente pode entrar nessas realidades? Veja só a sua pergunta, Augusto, o que me fez falar, não é? Toda esta explanação com bastante detalhes. Nós temos 7 chakras na Terra, que são 7 portas de passagem para entrarmos nestas realidades dos mundos interiores. Se a gente for numa destas portas, não tem nada, a gente vai ver exatamente o que nós vemos com os olhos físicos, mas com olhos espirituais, com olhos realmente superiores, olhos que mostram outras realidades, a gente vai ver estas aberturas e tendo consciência, entra-se nessas aberturas, que nós chamamos de embocaduras, ou mudanças de transição para outras realidades. Isto é conhecido como os chakras da Terra. E da mesma maneira que nós temos chakras fixos na Terra, um perto de Sydney, na Austrália, outro em Srinagar, no norte da Índia, um na Serra de Sintra, em Portugal, um em Cairo, no Egito, pertinho das pirâmides, outro que nós temos na América do Norte, no deserto de El Moro, outro na América Central, em Chichén Itzá, no Yucatán, outro na América do Sul, em Machu Picchu, que são chakras fixos, onde nós podemos entrar nessas realidades. Nós temos também chakras móveis na Terra. E aquele que você falou, ligado ao sul de Mato Grosso, na realidade é ao sul de Mato Grosso do Norte. Então, Mato Grosso se divide em Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. E se nós pegarmos a parte de cima em relação ao nosso mapa do Brasil, nós temos o Mato Grosso do Norte. E no sul, bem no extremo sul de Mato Grosso do Norte, bem perto de Aragarça e Barra do Garça, que é este ponto no sul do Mato Grosso do Norte, nós temos então lá perto, a 180 quilômetros para cima, Nova Chavantina. E nesta região de Nova Chavantina nós temos o portal do Roncador, o portal dos mistérios maiores, o portal de onde se manifestará a consciência do terceiro milênio. Realmente é o grande mistério do roncador. E chama-se roncador exatamente pelo barulho, pelo ruído que a gente ouve, que é o Om. Esse Om, que é o Pranava hindu, que representa o mantra dos mantras, o som dos sons, que o próprio vento faz ao bater nestas encostas do próprio roncador. Aí vem este mistério do roncador. E é exatamente nesta região, no sul do Mato Grosso do Norte, que nós temos entradas para outras realidades suprassensíveis. Neste local, nós temos um templo, não é, que fica em Nova Chavantina, e agora, em agosto, nós teremos toda uma atividade especial nesta região. É ligada aos grandes mistérios de Xangri-Lá, de Manoá. Este local foi exatamente o portal pelo qual entrou o coronel Fawcett. Fawcett, este coronel inglês que recebeu toda uma missão de levar o seu filho Jack para que ele realmente entrasse nesta realidade de Xangri-Lá. Exatamente como o filme conta, mas uma realidade não assim fantasiosa, uma realidade dentro dos mistérios maiores. E o coronel Fawcett, partindo do Pico do Leão, em São Tomé das Letras, usando as inscrições rupestres que lá estão e usando uma estatueta que realmente ele recebeu como uma espécie de um salva-conduto, saindo desta região, repetindo, onde nós sempre vamos mensalmente, que é pertinho do Pico do Leão. Ele se dirigiu a esta região no sul do Mato Grosso do Norte, bem no extremo sul do Mato Grosso do Norte, exatamente onde nós temos Chavantina, onde nós temos o portal de entrada a este complexo que nós chamamos do Roncador. Um local protegido por Chavantes, um local realmente de mistérios maiores, onde nós temos a Lagoa Encantada. Muitos chamam de Lagoa Azul, mas existe uma Lagoa Encantada.
uma lagoa, onde a gente joga uma pedra para um lado, a pedra simplesmente cai na água de uma maneira normal. Joga para o outro, cai na água de uma maneira normal. Mas existe uma determinada região daquela lagoa, onde nós jogamos uma pedra, ela simplesmente não cai na água, ela sobe no espaço. É o mistério dos mistérios, o mistério protegido por índios chavantes. E só poderemos entrar nesses mistérios quando realmente tivermos uma consciência superior. Para chegar neste ponto e fazer esta experiência, requer consciência. Porque os chavantes realmente são bravos e eles são espécies de seres especiais que falam português correto e que protegem aquela região. Comumente, andando naquela região, que anualmente a gente vai fazer pesquisas e tudo mais, nós encontramos índios de mais de 2 metros de altura, loiros, cabelos assim, eles são chamados de cebolas, porque o cabelo é trançado como cebola, loiros, altos de 2,20 metros de altura, 2 metros, olhos claros e ferocíssimos que protegem aquela região. São mistérios. De repente surgem aqueles loiros lá no meio de uma mata muito esquisita, no meio de uma região totalmente inóspita, totalmente perigosa. Isto é uma embocadura. É uma das entradas que nós falamos para chegar em Xangri-Lá. E existe toda uma tessitura, toda uma conexão, toda uma ligação nestes mundos interiores que são conscienciais, que ligam os chakras da Terra. Você falou que existe um portal que vai para Andes, como você perguntou. Sim, que vai para Machu Picchu no Peru, exatamente Machu Picchu no Peru. E existe também uma lenda, e atrás dessa lenda tem uma grande realidade, que é a Gruta do Carimbá de São Tomé das Letras. Nesta gruta, o próprio exército tentou entrar lá com equipamentos e tudo, e não chegou ao seu final. Esta Gruta do Carimbado é uma gruta realmente muito interessante, que, segundo a tradição iniciática, nos leva a estas outras realidades. Ficando sozinho, tem que ter coragem, tem muito morcego, carimbado, porque a gente sai todo sujo, ela é muito estreita, e também sai carimbado pelos próprios morcegos, naquela escuridão. Se a gente apagar a luz, depois de afundar cerca de uns 400, 500 metros lá para dentro, nós então teremos percepções visuais fantásticas, teremos visualização de formas, pensamentos e mistérios maiores. Mas requer realmente muita pesquisa, requer também todo o cuidado, porque é um processo assim perigoso, falta-se ar, existem riscos da pessoa se perder lá por dentro, mas são mistérios maiores. E a tradição iniciática fala exatamente que através desta são os grandes mistérios de São Tomé das Letras, da Gruta do Carimbado, que começa pertinho da ladeira do Amendoim, dessa ladeira misteriosa também. E ainda ligando esta Gruta do Carimbado, nós temos este ponto chamado do Roncador, que é esse que eu falei, bem no sul do Mato Grosso do Norte, onde naquelas encostas do Roncador nós temos também esta ligação diretamente com os Andes. Isto são conhecimentos iniciáticos. Então não adianta você ir lá, por exemplo, querer ir fisicamente fazer tudo isso. Não. É apenas um estado consciencial. Nós só podemos entrar na realidade de Badagas quando a gente tiver a consciência de Badagas. Na realidade de Duarte, quando tivermos a consciência de Duarte. Na realidade de Agartha, quando tivermos a consciência de Agartha. Ou seja, para entrarmos em Agartha, a gente tem que ter, no mínimo, uma consciência búdica ou do próprio intuitiva, uma consciência equivalente a de mestres e avataras, uma consciência de Moisés, uma consciência de Krishna, de Buda, de Ram, de Vyasas, de Zoroastros e do grande Jesus que a gente conhece, não é? Esta é a realidade de todos esses seres. E quem comanda todas essas realidades interiores é o próprio Melquisedeque, é o rei do mundo. E o reinado do rei do mundo acontece nessas dimensões. Então o que são? Badagas, seres de Duarte, seres de Agartha. São exatamente círculos conscienciais do próprio rei do mundo, do governo oculto do mundo, que está centrado na própria Terra, que esta consciência que comanda todas as experiências na face da Terra, mas que, comandando a vida total, está expressa no próprio Sol.